E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. O que é a dança? Difícil definir, né? Não, o Brasil é um país que dança. O corpo do brasileiro é um corpo que dança. Um homem muito à frente do tempo dele encontrou uma forma de abordar a dança por vários ângulos, buscando a saúde integral do corpo e respeitando a anatomia de cada um. Ensinou que a dança é uma forma de coordenar o corpo no espaço. Nós estamos falando do coreógrafo e diretor Klaus Viana, um mineiro que, junto com a parceira e esposa Angel Viana, levou a arte da dança e da expressão corporal para o Brasil e para o mundo, que soube valorizar a identidade mineira em cada trabalho e promoveu o encontro do teatro com a dança. Foi tudo junto, eu não sei, foi essas coisas que acontecem raramente, eu acho que acontecem na história do mundo, não é? De repente acontece tudo misturado, tipo como aconteceu na época de Homero, lá na Grécia. Você não sabe se Homero se é religião, se é política, se é ciência, se é arte, se é oração, você não sabe o que é, vem tudo junto. Então eu conheci o caos na roda viva. Então ele fez essa ponte entre a dança e o teatro, ele fez a ponte entre grupos de estados diferentes, então criando e com isso ajudando a criar um movimento de dança contemporânea, porque ele juntou o pessoal da Bahia com o Rio, com São Paulo. Ele fez ponte entre os grupos contemporâneos e os grupos de dança mais clássica. Então acho que isso talvez seja a característica mais marcante do trabalho dele e da personalidade. Ele tinha sempre a manha de pôr em contato e de ligar coisas diferentes. As pessoas não procuram dançar, as pessoas procuram a dança, não sabendo que a dança está dentro da gente, não fora da gente. Eu sempre falo com meus alunos, o professor é um parteiro, ele tira de dentro o que você tem para dar, se você não tem, não vai acontecer nunca. Aí com 12 anos, eu fui ver Klaus fazendo uma peça chamada Hoje é Dia de Rock. Que era uma peça fascinante, e os adolescentes iam muito. E eu me apaixonei pela peça e me apaixonei pelo personagem, meu pai, que até então eu não conhecia, né? Quer dizer, eu conhecia meu pai em casa, de repente eu vi uma figura ali passando coisas bonitas e dizendo coisas que eu acreditava, que adolescentes acreditavam, quer dizer, que tinha muito a ver com a minha linguagem de vida. Sempre criativo, inovador, corajoso, fez coisas extraordinárias. Eu acho que o Klaus é um cientista, assim, foi um cientista, um profundo pesquisador e conhecedor do ser humano de todas as maneiras, por dentro, por fora. E quando eu falo no corpo, eu incluo a alma também, porque era um homem que tinha um talento extraordinário para a compreensão da alma de um ser humano e como o corpo podia contribuir, como essas coisas podiam estar juntas, como essas emoções podiam surgir, como o corpo reagia. Incansavelmente ele pesquisava isso. Devia ser imortal de verdade. Então, é do Klaus Viana que nós vamos falar no programa de hoje, super interessante. Se você tem algo a dizer, gente, inclusive durante o programa, né? Os nossos contatos estão todos aí, brgerais@redminas.mg.gov.br, no meu blog, robertazampetti.com.br ou twitter.com/,
www.br Gerais. Agora, tá lembrado que hoje é sexta-feira, então hoje é dia de sexta na sexta, a fim de concorrer essa belíssima cesta do Café Três Corações. É só na sexta-feira, é só nesse programa, no Brasil da Gerais, e é só pelo telefone. Aí é só pelo telefone 3209-0021. Mas nós temos mais presentes para você. Nós temos, olha, eu estou aqui com a Joana. A Joana, você vai conhecer ela daqui a pouquinho. Ela lançou recentemente, ela esteve em Belo Horizonte no lançamento. A gente aproveitou para gravar esse programa. Então, o livro que ela fala, Klaus Viana, do coreógrafo ao diretor. Nós temos 3 exemplares. Depois tem mais presentinho, mas daqui a pouquinho eu falo. Mas é só para você saber que é só pelo telefone 3209-0021. Mas vamos começar assistindo a Joana dançar? Olha só. Então, Jane, você que fala, né, que o Brasil dança, o brasileiro dança, o corpo do brasileiro dança. Exato. Eu acho que a dança no Brasil, ela está além do que a dança que é feita nos palcos, né? É muito comum você ver a dança até na própria forma das pessoas caminharem, né? A ginga, o ritmo. Então, é uma questão de dança de um corpo que se expressa, né? Que se expressa com ritmo, que se expressa na coordenação motora, na relação com o outro. Né? Interessante. Agora, quando é que você descobriu que seu corpo precisava de se expressar? Olha, isso foi de criança, isso foi há muito tempo, assim, foi uma necessidade. Inicialmente, foi uma necessidade, uma prescrição médica, porque eu nasci com as pernas com um pouco com rotação para dentro, então eu fiz balé para ganhar essa rotação do andeor, e depois eu tinha uma necessidade de me expressar pelo movimento. Então, primeiro eu pensei em fazer música, piano, e dança, acabei ficando na dança e nunca mais parei. Pois é, agora você, além de bailarina, é pesquisadora, é professora, você mora no Rio de Janeiro, é mineira, né? É mineira, mas mora no Rio há 20 anos. Isso. E lançou esse livro, Klaus Viana, do coreógrafo ao diretor. Você conviveu com ele? Não. Ele morreu em 92, em São Paulo, já em São Paulo. E a minha curiosidade pelo Klaus começou em Belo Horizonte, quando eu fazia o Palácio das Artes. Eu estudei dança e teatro no Palácio das Artes. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Klaus. Ele já estava em São Paulo. E eu fiquei curiosa, porque eu ouvi falar e não sabia nada sobre ele. Então, a partir dali, foi final da década de 80, eu comecei nasceu a pesquisadora. E aí, quando eu mudei para o Rio, trabalhei lá com a Débora Coker, trabalho com o Domingos Oliveira, e paralelo eu entrei para a academia, para a Unirio. Então, eu fui levando o Klaus, ele foi minha monografia final de graduação, meu mestrado e meu doutorado. Então, ele veio, eu costumo dizer que o Klaus me ensinou a ser pesquisadora. Que interessante você está dizendo. Agora, Jota, você trabalhou, né,
junto com o Klaus. Vocês trabalharam juntos, né? Trabalhamos. Agora, como nós estamos aqui na televisão, a gente já mostrou, fez uma abertura, né? Mostrando o Klaus, apresentando para as pessoas, porque muita gente conhece, somente o pessoal do meio da dança, do teatro, mas eu tenho certeza que tem muitos telespectadores que nunca ouviram falar no Klaus Viana. Por que é importante as pessoas prestarem atenção nesse programa e conhecer um pouco mais do Klaus Viana? Porque Klaus Viana era um inovador, né? Ele foi um inovador na dança. E na época que a gente conviveu, ele estava justamente começando essa inovação. Ele estava começando as suas primeiras pesquisas a respeito de uma nova maneira de dançar, né? A dança moderna estava chegando. Porque foi com ele que surgiu? Foi aqui em Belo Horizonte, seguramente. Porque hoje a gente vê o grupo Corpo, né? Tanta gente fazendo tão bonito. Quer dizer, ele que começou isso tudo. Começou isso tudo. Isso não há a menor dúvida sobre isso. Ele começou de uma maneira interessante, porque outro dia eu li num livro que na década de 60 um coreógrafo americano tinha feito um balé sem música. Eu olhei e falei, pai, mas nós em 59 aqui em Belo Horizonte estávamos fazendo balé sem música, Klaus. Entendeu? Então ele foi precursor, não foi só em Belo Horizonte, não, foi no mundo. Agora não tem registro disso, né, Duda? Não havia videocassete, não havia maneira de... Lamentável, justamente essa fase, a década de 50, a década de 60, ela tem pouco registro, muito pouco registro, porque hoje todo mundo pega uma máquina de fotografia e filma, né? Você filma até com máquina fotográfica. Até com celular. Com celular você está filmando, é uma coisa fantástica, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Nada. Só havia cinema mesmo. Mesmo a TV Itacolomi na década de 50, o que ela fazia em termos de jornalismo era feito com umas maquininhas de filmar que você dava corda, porque não havia nenhum tipo de equipamento, o repórter tinha que se deslocar para outros lados, né? Outros locais. Então tinha umas maquininhas que em 16 milímetros você dava a corda e filmava aquelas coisas. Quando acabasse a corda, acabou o registro, né? Lamentavelmente também, todo esse registro foi queimado. Nem isso nós não temos. Pois é, gente, que pena, porque eu estava lendo, que eu não sabia, que o Klaus Viana, ele fez assim, um espetáculo com o som da máquina de escrever, com ruídos da rua, né? O Klaus era uma pessoa... Arabella, a Donzela e o Mito. Foi baseado no amanuense Belmiro. Porque o Klaus tinha uma coisa, ele tinha uma cultura grande. Porque ele falava muito que o geral dos bailarinos era saber fazer grand jeté, não sei o quê, pirueta. E ele era um homem culto, então ele fazia questão de usar literatura, né, de usar principalmente literatura mineira. Carlos Drummond de Andrade, ele era Drummond de Andrade, etc. Então ele tinha essa preocupação de fazer uma coisa bem brasileira e bem mineira, inclusive. Né? Esse espetáculo dele, da Anabela, que é baseado no amanuense, do Ledo Ivo, com o roteiro, inclusive, do Jacques do Prado Brandão, isso foi em 1960. Mas a primeira grande experiência dele nessa linha foi feita em 59, no segundo semestre de 59, a partir de junho, quando ele começou a trabalhar. Isso era um espetáculo que, na verdade, a primeira parte não tinha nada importante. Era uma coisa normal, né? Então, aqueles alunos da escola, então, dança clássica, sem nenhum problema. Mas a segunda parte é que vem a novidade que ele estava apresentando. Era o caso do vestido, do caso do Drummond de Andrade. Então, pela primeira vez, estava se dançando no Brasil, não é em Minas, não. No Brasil, no mundo sem música, com poesia falada. Voz, né? Ou seja, texto. Um texto falava-se o poema do Carlos Drummond. É o ritmo da poesia. A poesia tem um ritmo próprio. E a gente dançava com aquele ritmo. Aí a gente dançava, vamos mostrar a foto da Duda? Olha que coisa mais fofa. Duda, você fez, então, parte do balé do Klaus Viana, né? Foi um privilégio. Que época foi essa, Duda? Foi exatamente, década de 59, 60. Olha ela aqui. 60, Que coisa linda. O que era mais bacana dessa época? O Klaus aqui, ó. Vou mostrar. O retrato dele eu acho tão bom. O que você tem mais saudade? É aqui? Você também está aqui?
Essa primeira aí, sentada, sou eu. Essa aqui. É isso. Essa é que coisa legal. Esse é o Porque eu caso fico é o caso do imaginando vestido, que né? na época, Duda, vocês faziam assim, por amor, né? A arte, Por amor, né? porque não, Na continua década de sendo. 50 e 60, foi tudo por amor à arte. Não, e havia uma coisa interessante em Belo Horizonte, que era uma reunião do pessoal que mexia com teatro, com balé, com cinema, né? Com cinema era o SEC, não era fazer cinema, era o pessoal que fazia parte do clube de cinema. Eram os cineastas teóricos. Teóricos. Então, havia uma conjunção aí, né, D'Angelo? É uma geração, né? Uma geração. É uma geração. Literatura, É uma teatro, geração de dança. 50, ela chega aqui, a geração de 50, a gente chama de geração de 50, aquele pessoal que tinha 17, 18, no máximo 20 anos, na década de 50, né? E esse pessoal, ele chega em Belo Horizonte justamente depois da geração que veio antes dela ter ido para o Rio de Janeiro, evidentemente com poucas exceções que ficaram aqui, como, por exemplo, o próprio Jacques do Prado Blandão, o Iglesias, né? o João Etienne Filho, né? Esse ainda estava por aqui, mas era pouca gente. Então, na verdade, houve um vazio nessas áreas, né? A área de cinema, a área do próprio teatro, a área do jornalismo, ela foi toda renovada nessa década de 50. Nessa década. Então, e a cidade era muito pequena, naquela época tinha 300 mil habitantes, Belo Horizonte, então todo mundo se reunia nos mesmos locais, era um pouco